venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Em maio de 1940, na primavera do primeiro ano da Segunda Guerra Mundial, um grande número de tropas francesas, bélgicas e britânicas ficaram cercadas em Dunkerque, Bélgica, e a sua linha de abastecimento foi cortada. Logo depois, o governo britânico começou a planear a evacuação das tropas aliadas de Dunkerque, no que ficaria a ser conhecida como Operação Dínamo. Winston Churchill, o famoso primeiro-ministro da Inglaterra, começou a preparar o povo britânico para o pior. Embora se esperava que a operação salvaria a vida de muitos, temia-se que muitos mais soldados iriam perder as suas vidas. Logo que o plano de resgate começou, a operação de evacuação das tropas aliadas entrou em caos. A maio 26 de 1940, foi declarado um Dia Nacional de Oração e foram realizados serviços religiosos por toda a Grã-Bretanha. Esta nação correu riscos para salvar vidas, mas felizmente as orações do povo britânico foram ouvidas. Embora se tenham perdido 60 mil tropas, mais de 330 mil soldados foram evacuados de Dunkerque ao longo de 9 dias. A operação de resgate foi considerada um sucesso esmagador. Churchill descreveu a operação como um milagre e assim a Operação Dínamo ficou a ser conhecida como o milagre de Dunkerque. Há quase 500 anos, Deus enfrentou uma decisão de proporções épicas. O nosso planeta tinha se tornado um lugar mau e perverso. Ao longo das últimas 3 semanas nesta série sobre Noé, temos estudado o capítulo 6 do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Gênesis 6 revela os acontecimentos antes do dilúvio. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então o Senhor disse: por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com o homem para sempre. Ele só viverá 120 anos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois, toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Noé e a sua família estavam rodeados de mal por todo o lado. Deus precisava de os proteger para preservar uma linhagem de pessoas que lhes fossem fiéis. Deus, na sua misericórdia, desejava salvar Noé e a sua família, mas também queria salvar os contemporâneos de Noé. Como é que Deus podia resgatar aquela geração? Deus enviou Noé para preparar e avisar os seus contemporâneos do perigo que eles encaravam. Deus escolheu um método um pouco convencional. Ele disse a Noé para construir um barco. Recordemos o que nos diz Gênesis 6. Faz para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás, por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás, de 300 côvados de comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. E tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca,
para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. E tu, toma para ti toda a comida que se come e ajunta-te para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. E assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou. E assim o fez. Repare na especificidade das instruções de Deus. O barco tinha medidas específicas. Tinha cerca de 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Um côvado é uma unidade da medida dos tempos de Noé, que ia aproximadamente do cotovelo até a ponta do dedo mais comprido, ou cerca de 53 centímetros. Portanto, este barco tinha mais de 150 metros de comprimento, um pouco mais de 26 metros de largura e quase 16 metros de altura. Este enorme barco teria o comprimento de um estádio e meio de futebol, metade da sua largura e 3 andares de altura. A arca era um barco gigante. A arca é normalmente descrita como uma caixa direita retangular nos livros de histórias para crianças. A arca é descrita como um pequeno barco de brincar com animais, bonecos, lá dentro com as suas caras para fora. Ao representar a arca desta forma, temos feito desta história da Bíblia uma paródia e um conto de fadas. Não sabemos como o barco foi exatamente construído, porque não nos é dada mais nenhuma descrição. No entanto, sabemos que nos dias de Noé existia tecnologia para construir um barco que suportaria as severas condições que enfrentaria. Esta embarcação, porém, foi mais do que uma mera proeza de engenharia. Esta arca ficou como um testemunho da fidelidade da palavra de Deus. Noé construiu a arca e preparou-se para o dilúvio. Tragicamente, não houve outros seres humanos, para além de Noé e dos membros da sua família, que tenham levado a advertência de Deus a sério. Estimado telespectador, você pode imaginar as coisas que os contemporâneos de Noé diziam a este homem que andava com Deus. Noé, será mesmo que irá chover torrencialmente? Noé, chover? Chover torrencialmente? Isso nunca aconteceu. Será mesmo que o mundo irá ser destruído por um dilúvio? Não é? Que coisa difícil de acreditar. Contudo, Noé permaneceu fiel à advertência de Deus. Portanto, embora a humanidade não quisesse entrar no barco, a bordo do barco, a arca foi usada para salvar Noé e a sua família e também o reino animal. Pelo menos 2 de cada espécie entraram no barco. Não sabemos ao certo o que isto significava, mas não há dúvida que a estrutura básica do reino animal seria incluído na arca. Gênesis 7 refere um detalhe interessante sobre os animais que entraram na arca. Noé foi mandado a escolher 2 espécies de animais, os limpos e os imundos. Noé foi mandado a escolher 7 pares de animais limpos e apenas um par, um macho e uma fêmea, dos animais impuros. E por que esta distinção? Em Levíticos 11 e Deuteronômio 14 estão explicadas as diferenças entre animais limpos e imundos. E por que mais animais limpos do que animais impuros? Porque os animais limpos podiam ser comidos e sacrificados, e os imundos não. Gênesis 7 ensina-nos que tal distinção entre os limpos e os impuros já existia muito antes de Moisés ter escrito sobre isto na lei que ele deu aos israelitas. Eventualmente, Deus instruiu a Noé para entrar no barco. Repare o que nós lemos em Gênesis 7, versículos 1 a 10. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé, e os seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Estimado ouvinte, consegue imaginar a cena de todos os animais entrarem na arca? A realidade é que Deus estava a controlar tudo e, através da sua intervenção milagrosa, ajudou que esta entrada fosse organizada e digna da honra para Deus. Quero, porém, que repare numa coisa que muitas vezes passa despercebida.
Noé entrou na arca e esperou. Ele esperou 7 dias para que começasse realmente a chover. Imagine na sua mente o que se passava naquela arca. Centenas e milhares de animais a fazerem o que os animais fazem normalmente. E surge a questão, possivelmente na mente de Noé, será que Deus vai fazer o que ele disse que iria fazer? A realidade é que nunca havia chovido torrencialmente. Mas Noé foi fiel. Ele ouviu a Deus e foi-lhe obediente. O que aconteceu depois de Noé e a sua família terem entrado na arca? Passou o primeiro dia e não choveu. E passou o segundo e a chuva não caiu. E depois passou o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto dia. Mas no 7º dia, ouve-se a cair o primeiro barulho das gotas de chuva. A intensidade da chuva aumentou gradualmente, até que começou a chover torrencialmente. Os versículos 11 e 12 do capítulo 7 dizem-nos o seguinte: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Surgiu água de cima e de baixo. Provavelmente não há evento que nenhum de nós tenha testemunhado que possa servir de comparação. Parece que a experiência do dilúvio foi como um tsunami, um furacão e um tornado acontecerem ao mesmo tempo. Meus amigos, como foi que aquele grande barco se manteve intacto durante a chuva torrencial que durou 40 dias e 40 noites? Terá sido prodígio pela técnica de construção que Noé usou? A Bíblia diz que Noé era um homem justo, que andava com Deus e confiava em Deus. E Deus foi fiel. Foi Deus que protegeu Noé e a sua família durante aquela chuva torrencial. Que fique bem claro que, infelizmente, os únicos sobreviventes deste evento catastrófico foram apenas Noé, a sua esposa e os seus filhos e as suas esposas e os animais na arca. Nenhum outro ser humano ou animal terrestre sobreviveu. Deus deu muitas oportunidades para que milhares de homens e mulheres fizessem sua escolha. Noé pregou sobre o dilúvio por cerca de 10 décadas, cerca de 100 anos. Mas os seus contemporâneos não depositaram sua fé na palavra de Deus e amavam mais o seu pecado do que amavam a Deus e os seus mandamentos. O propósito de Deus não é ser restritivo, mas providenciar um estilo de vida que é o melhor para o nosso bem-estar. Amigos, atualmente, Deus está a preparar uma arca para nos salvar de um mundo perverso. As notícias diárias nos revelam que vivemos em dias semelhantes aos dias de Noé. Vivemos em dias perversos, em que também os pensamentos dos homens são maus continuamente. Vejamos como o apóstolo Paulo, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, descreve os últimos dias. Saiba isto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Amigo ouvinte, a Bíblia diz que há uma guerra à nossa volta, numa dimensão invisível. Na Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo nos revela: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estimado ouvinte, a nossa única segurança é nos colocarmos nos braços de Jesus. Ele está a chamar-nos hoje para a segurança que a sua arca nos oferece, a segurança da sua verdade, a segurança da sua palavra. Quer confiar nele hoje? Ele cuidou de Noé e da sua família durante aquela tempestade épica. Hoje, ele também pode cuidar de si e da sua família. Deus quer protegê-lo durante as tempestades da sua vida. Deus pode hoje começar a guiá-lo nestes dias difíceis. Quer confiar nele a partir deste momento? Quer vir a Jesus hoje? Neste momento, convido a abrir o seu coração ao nosso Salvador Jesus Cristo.
Temos paz e alegria na presença de Cristo, no nome de Cristo. Temos fé e esperança na presença de Cristo, no nome de Cristo. Nós erguemos nossos olhos, nós erguemos nossa voz. Ao passarmos duras provas, nós sabemos onde estás. Nunca nada poderá nos derrotar. Temos paz e alegria na presença de Cristo, no nome de Cristo. Temos fé e esperança na presença de Cristo, no nome de Cristo. Nós confiamos nas promessas que deixastes para nós. Nada pode separar-nos deste amor que vem dos céus. Junto a ti nós nunca estaremos sós. Temos paz e alegria na presença de Cristo, no nome de Cristo. Temos fé e esperança na presença de Cristo, no nome de Cristo. E ao buscarmos tua presença, vem prostrar-nos aos teus pés. Cada oração é vida, pois nos cuidas com amor. Nossos corações descansarão. Temos paz e alegria na presença de Cristo, no nome de Cristo. Temos fé e esperança na presença de Cristo, no nome de Cristo. Temos paz e alegria no nome de Cristo. Muita fé e esperança no nome de Cristo. Querido Deus, gratos estamos por aquilo que está escrito na Sua Palavra, por aquilo que nos foi revelado hoje neste programa. Neste momento, Senhor Jesus, eu desejo iniciar uma nova vida. Entra agora no meu coração. Fortalece a minha decisão de ser uma nova pessoa. Cria em mim um novo coração. Ajuda-me, através do Teu Santo Espírito, a te conhecer melhor. Abre o meu entendimento à Tua Santa Palavra e protege-me do mal até à próxima apresentação deste programa. Tudo isto te pedimos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Já imaginaram guiar um carro que não tenha óleo no motor, ou na direção, ou na caixa de velocidades? Seria impossível, não? E se pusermos óleo grosso, talvez óleo já usado, no motor, em vez de óleo recomendado pelos construtores do carro? Eu acho que o carro não duraria muito tempo, não é verdade?
Bem, o nosso corpo precisa de boas gorduras, pois, para além de serem muito importantes para várias funções do próprio corpo, tais como a produção de hormonas e para as membranas das células, as gorduras são também fontes ainda mais ricas de energia. São importantes, mas não devem ser consumidas em grandes quantidades. Deviam ser consumidas em pequenas quantidades e de boa qualidade. Vejamos. A maior parte dos alimentos tem gordura. Uns mais, outros menos. Vamos, por exemplo, às azeitonas. É delas que se faz o azeite, que nós tanto gostamos, depois de se esmagar as azeitonas, prensá-las e filtrar. E as nozes? Sim, têm gordura e de boa qualidade e não têm colesterol. E a carne? Também tem bastante gordura, mas daquela que o corpo não gosta, pois ajuda a bloquear as artérias, aumenta o risco da diabetes e do cancro, entre outras doenças. Já deu para perceberem que há boas e más gorduras. As gorduras de origem animal, em termos gerais, como a gordura da carne, dos ovos, dos produtos lácteos, especialmente do queijo, têm gorduras que não são muito boas para o corpo. Estas gorduras deviam ser evitadas, especialmente se tivermos um estilo de vida mais sedentário, em que não consumimos muitas calorias. Por exemplo, sabiam que a maioria dos queijos curados, os queijos amarelos, os queijos curados, contêm cerca de 40%, em média, de gordura e maioritariamente saturada? Pode saber bem ao paladar. O queijo sabe mesmo bem, mas é um alimento que deve ser evitado. Por outro lado, as plantas são fonte das melhores gorduras. Destacam-se as oleaginosas, tais como as amêndoas e as nozes, também os abacates, e não podemos esquecer-nos do azeite e de outros óleos que são gorduras produzidas a partir da azeitona, por exemplo, no caso do azeite, da soja, do milho, girassol e outras plantas. As gorduras de origem vegetal são, de uma forma geral, mais saudáveis para o nosso corpo, mas mesmo estas devem ser consumidas em pequenas quantidades. Vejamos agora algumas das vantagens das gorduras vegetais em comparação com as gorduras de origem animal. Primeiro, não contêm colesterol. É verdade, mesmo as nozes e as amêndoas não contêm colesterol, pois o colesterol é fabricado e armazenado somente nos animais. Sabia que não existe colesterol no mundo vegetal? É verdade. Outra vantagem das gorduras vegetais tem a ver com o tipo de gorduras que as plantas contêm. O corpo humano utiliza melhor especialmente as gorduras monoinsaturadas, das quais o azeite, as oleaginosas e o abacate são muito ricas. As gorduras poliinsaturadas, por exemplo, muito comuns em óleos vegetais, tais como o óleo de milho, o óleo de girassol e o óleo de soja, também são importantes para a saúde, especialmente as conhecidas como as gorduras ômega 3. Já sabem que estas gorduras são muito comuns em certos tipos de peixe, tais como o salmão e a sardinha, que os portugueses tanto gostam, mas sabiam que as nozes, as sementes de linhaça e as amêndoas também são ricas nestas gorduras ômega 3 e com uma vantagem, não contêm colesterol. Por último, deixem-me falar-lhes dos alimentos ricos em gordura, tais como as batatas fritas, as pizzas e outros snacks. Cuidado! Estes alimentos não só são ricos em gorduras, mas as gorduras com que são feitos podem ter sido transformadas quimicamente, tornando-as ainda mais perigosas para a saúde. É o caso das gorduras hidrogenadas, chamadas também de gorduras trans. Leiam os rótulos. Leiam os rótulos nos pacotes e evitem estes alimentos. Vamos então ao supermercado fazer compras. Na última visita passámos bastante tempo na secção das hortaliças e das frutas e comprámos pão integral e cereais integrais. Vamos continuar agora. Nem entre na secção dos snacks, tipo batatas fritas nem das pizzas. Passe ao lado. Passe de imediato à secção dos óleos e por que não comprar um bom azeite? Um azeite extra virgem. É mais saudável que os outros óleos. E já agora, vá à secção das nozes, mesmo ali ao lado, e ponha umas nozes, umas amêndoas e um pacotinho, talvez, de pinhões no carro do supermercado. Se quiser comer queijo ou iogurtes,
fixe pelo queijo fresco ou o cottage cheese e o iogurte magro. E mesmo estes, não abuse. Ou então, compre leite e iogurtes de soja sem nenhum colesterol. Escolha bem aquilo que leva para casa e não se arrependerá, pois o seu corpo sentirá a diferença. Até à próxima e até lá, lembrem-se, comam para viver e não vivam para comer. Que Deus vos ajude a fazer melhores escolhas. Até à próxima. Estimado ouvinte, foi um privilégio para mim poder ter compartilhado esta mensagem da Bíblia consigo. Espero que a mensagem tenha sido não apenas informativa, mas também inspiradora. É a minha oração por si, que você siga o exemplo de Noé, que ele ouviu a palavra de Deus e decidiu ser fiel aos avisos que Deus lhe deu a si. Para mais informações sobre este programa Está Escrito, visite o nosso site www.estaescrito.ca, onde encontrará mais recursos espirituais. E continue a corresponder-se connosco. Nós teremos todo o prazer de falar consigo e de compartilhar consigo a palavra de Deus. Vamos marcar um encontro para o próximo domingo. E até lá, lembre-se que a Bíblia diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.